Química farmacêutica é um puta de um desafio para todo mundo, especialmente para mim. E farmacêutico não é exatamente um cara que domina a química, ou pelo menos ele não se vê assim. Quando a gente fala em química na indústria farmacêutica, dois aspectos a gente tem que trazer em consideração. Um deles é a química fina, ou a química de síntese, ou as farmoquímicas, que são aquelas indústrias verdadeiramente químicas que se dedicam à produção de material e insumos para que a gente possa, na indústria farmacêutica, juntar esses componentes todos e levá-los ao estado de fármaco. E nem sempre fármaco, porque talvez a grande sacada do farmacêutico não seja nem o fármaco em si, mas a transformação e a viabilidade de um fármaco em uma forma farmacêutica. Porque o segredo é que vocês pegam um monte de comprimido, dágia, xarope, soro para nariz, soro para ouvido, soro para olho, e vocês falam assim, quais as diferenças entre essas formulações e por que, em alguns casos, elas são intercambiáveis? Eu me lembro muito bem nos meus primeiros dias de estágio no hospital, quando eu praticamente choquei quando eu vi uma pessoa pegar uma ampola de dipirona, quebrar. Naquela época a gente estagiava no comecinho do curso, né, segundo, terceiro semestre, quebrava a ampola e tomava. E eu falei assim, oxe, não era para ser isso não. Que eu me lembre era na veia essas ampolas. Se você quisesse forma oral, você tomava forma oral. Mas aí depois você descobre que alguns fármacos permitem. E você vai estudar e você vê que alguns fármacos permitem, por exemplo, o uso intravenoso e intramuscular. Outros não. Outros é só forma intramuscular. Se você pegar a forma intramuscular e colocar na endovenosa, adeus tia Chica costuma dar problema. Então, quando você vai estudando isso, você vai começando a esbarrar em pequenas perguntas que às vezes a gente mesmo diminui o significado delas. E fala assim, professor, por que, que diclofenaco potássico e diclofenaco sódico são têm o mesmo efeito anti-inflamatório, mas são dois produtos diferentes? Bom, aí você começa a trazer o fundamento da química farmacêutica. É realmente você compreender, e é um processo amplo, desde você descobrir, compreender, caracterizar, melhorar e desenvolver um fármaco. É você se perguntar que tipo de atividade farmacológica esse composto tem. E esse composto ele é o que? Ele é animal, vegetal, mineral? E que tipo de modificação eu consigo para fazer ele funcionar melhor? E quando eu falo funcionar melhor, é funcionar melhor de qualquer forma. É funcionar melhor, por exemplo, com a melhor absorção na pele, é um funcionar melhor de você conseguir um sabor melhor para que as pessoas possam comer ou consumir esse produto de forma mais adequada. Então, seguramente, a química farmacêutica ela poderia ser resumida numa série de experimentos e reações, entre elas as que a gente vai ver aqui, por exemplo. Nós vamos ver prática de coeficiente de partição, óleo-água de ciclano. Aí você fala, tá, vou fazer a prática, balanço lá, misturo, meço, e que beleza, entendi. Mas por que você está fazendo isso? Isso tem que estar na cabeça de vocês. E vocês já fizeram isso algumas outras vezes. De uma forma bem grosseira, num paralelo aqui, alguns de vocês já devem ter visto gente errar na cozinha e encher a comida de sal e a comida ficar salgadona. Tem sempre uma mãe, uma avó que fala bem assim: não, faz o seguinte, coloca duas ou três batatas dentro. E aí cozinha com a batata dentro. E você fica olhando assim, pronto, agora virou mágica. Você põe a batata tira o sal. Aí você come e realmente tira o sal, reduz bastante. E você se pergunta, por que que cozinharam a comida salgada onde você errou o sal? Se você colocar a batata dentro, pode ajudar a resolver. A ideia é que, de alguma forma, o sal tem uma maior afinidade pela batata do que pela água. E aí você vai deslocar o sal que estava rico na água para dentro da batata, formando ali uma espécie de um ambiente com dois compartimentos, vamos chamar assim. Um compartimento é o aquoso, a solução daquela sua sopinha que você fez ali, e o outro é um compartimento separado, que é o tecido da batata, com características físico-químicas diferentes
e que o sal, curiosamente, prefere entrar na batata do que ficar na água de forma grosseira. Outros de vocês já devem ter visto um experimento para a gente calcular a quantidade de álcool na gasolina. Algum de vocês já viu esse experimento? É muito comum, a gasolina brasileira, se eu não me engano, tem entre 15 e 27% de água, de álcool, perdão, na legislação, né? Tem uma composição múltipla aí. Aí tem um pessoal que pega e tira o álcool da gasolina usando água. Assim, mas como é, professor? Eu vou mostrar para vocês um desenho simples aqui, só para a gente poder entrar ah, no assunto bonitinho. Então, como é que funciona esse esquema? Bom, a visão do cara é a seguinte: ele pega e coloca aqui, por exemplo, um baúzinho de. Nossa, que coisa linda, que letra incrível. Meu Deus do céu, às vezes eu se apaixono por mim mesmo. Mas você coloca aqui um potinho de água, certo? Que está cheio de gasolina. E aí, nessa gasolina, você vai colocar uma mistura de gasolina com água. E aí você lembra que a sua mistura total, ela vai ficar gasolina, água e álcool. E o que acontece com o álcool? O álcool prefere a água ao invés da gasolina. Na presença só da gasolina, o álcool se dissolve, mas quando você coloca água e balança, o álcool fala: nossa, eu tenho uma afinidade muito maior pela água do que pela gasolina. Quer saber? Vou sair daqui de dentro e vou para fora. E aí você acaba purificando a gasolina e tendo a mistura de gasolina, que é immiscível com água, e uma mistura de água e álcool. Perceba que não é um conceito muito diferente de quando nós conversamos lá atrás sobre como que as meninas tiram a maquiagem. E a gente aprendeu que as meninas colocam rímel ou delineador à prova d'água e depois para tirar a maquiagem é uma luta, porque você passa água, não sai, você passa sabão Johnson, não sai, você tem que passar gasolina, querosene, óleo diesel para sair aquele negócio. Por quê? Porque você escolheu um composto que tem baixa afinidade com água. Então perceba que você já conhece o seu composto, mas às vezes você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Você literalmente está caracterizando. Como é que a gente aplica esses conceitos à química farmacêutica? A farmácia. Em que contextos a gente explora isso? Bom, talvez o primeiro e mais importante contexto que vocês possam. Esse é um post publicidade patrocinado pelo metrô de Brasília. A gente vai lidar com aplicações práticas da química farmacêutica envolvendo, por exemplo, o coeficiente de partição óleo-água. Por que esse cara é importante para nós? Porque a gente tem que conhecer bem o nível de interação que certos compostos vão ter com o nosso corpo. Se você tem um composto que é altamente solúvel em água, ele vai se comportar levemente diferente de um composto que é absolutamente solúvel em óleo. Querem ver um aspecto interessante dessa característica de partição óleo-água? Digamos que vocês estejam com infecção urinária e vocês tenham que escolher um antibiótico para tomar. Mas o mundo acabou, tá tudo lascado, não tem mais mundo do jeito que a gente conhece. E aí você vai ter que escolher entre o pouco que você tem, entre o antibiótico hidrofílico ou lipofílico. Qual desses dois antibióticos você usaria para lidar com a sua infecção urinária? Então, vamos entender. O mais importante da gente responder é a gente entender por que eventualmente a gente errou. As respostas, graças a Deus, estão todas próximas do certo, porque metade colocou lipo, metade colocou hidro. E como só existe fármaco hidro e lipofílico, então a gente já está num caminho bom. Mas a gente tem que entender que, primeiro, nem tudo é hidrofílico e nem tudo é lipofílico. As coisas estão num meio termo, numa espécie de 50 tons de cinza entre o extremo hidrofílico que só solubiliza na água e o extremo lipofílico que só solubiliza na gordura. E quem respondeu lipo deve ter respondido por quê? Porque a membrana celular é lipofílica e nós precisamos ser lipofílicos para ser absorvidos e entrar no corpo, correto? Bom, isso não é uma verdade, está correto? Mas lembre-se
que se o medicamento for lipofílico, como é que ele vai entrar na urina de vocês para tratar uma infecção? Alguns de vocês estão focados em aspectos absortivos. Outros de vocês estão focados em papéis de funcionalidade. Fala, putz, mas a minha urina é praticamente só água. E se eu preciso que esse fármaco chegue na água da minha urina, ele não pode ser lipofílico. E aí? E aí que normalmente nós escolhemos medicamentos que têm uma alta distribuição em veículos aquosos, tá? Que são os fármacos da família das quinolonas, ofloxacino, norfloxacino, ciprofloxacino. Então, você vê que é difícil responder questões de química farmacêutica. Para todo lado que você olha, há um fragmento de verdade, há um fragmento de bom senso. Olha, então vai ser uma maior excreção? Vai. Especificamente nesse cenário, a gente está desenhando o medicamento para que ele tenha a maior excreção possível, para garantir que a urina esteja sempre saturada de antibiótico e possa debelar a infecção e impedir que ela invada outros tecidos mais nobres. Aí você fala, mas professor, então a absorção vai ser complicada, né? Vai. Não é à toa que a gente não encontra muitos medicamentos da classe das quinolonas, especificamente para tratar a ITU, a infecção do trato urinário, onde você tome um comprimido a cada 24 horas. Normalmente você tem que tomar ele de 8 em 8, porque ele entra de um lado e sai do outro, ele é altamente hidrofílico, então também o acúmulo dele no corpo vai ser baixo. Você lembra quando nós lidamos com falamos rapidamente de vitaminas e que tem vitamina, como a vitamina B, que você toma e ela sai na urina rapidinho, mas tem vitamina K, A, D e E, que são lipofílicas e elas podem se prender no corpo de vocês e se tornarem tóxicas em sobredose? Obviamente, todo composto em sobredose, eventualmente, pode tornar-se tóxico para vocês. Mas, seguramente, um composto hidrofílico, ele tem mais dificuldade de entrar no corpo de vocês e tem mais facilidade de sair. Tudo depende do que vocês querem. Outro aspecto importante que a gente vai lidar também é sobre o pH e pKa, que normalmente arrepia o cabelo dos alunos tudo, que falou em pH e pKa, já solta uma carga de acetilcolina, faz uma bradicardia, bate uma visão preta, dá o teto preto, o cara desmaia. Por quê? Porque a gente vê, mas a gente não entende. Você não está sabendo exatamente com o que você está metendo. Mas, de uma forma bem prática, eu posso dizer para vocês que anestésicos, por exemplo, quando nós lidamos com anestésicos, e eu estou pensando aqui compostos anestésicos injetáveis, aquele que você já usou no dentista, por exemplo, o que o dentista faz? Ele pede para você abrir a boca, enfia uma agulha fininha lá dentro da sua gengiva, lá no fundo, até aqui. E você pensa, putz, mas o dente que está doendo é bem aqui na frente, o que esse cara está enfiando a agulha lá atrás? Esse cara não sabe trabalhar? Sabe. Se você lembrar de anatomia, o que acontece quando você volta para o dentista? Que olha só como é que funcionam os nervos de vocês. Esses nervos que a gente bloqueia no dentista são esses daqui. Então, apesar desse nervo vir para os dentes e se transformar aqui nas raízes dos dentes e tal, vocês vão perceber que ele faz o bloqueio aqui atrás. Por quê? Porque o anestésico, na verdade, é um bloqueador de estímulo. Ele vem aqui e joga um composto que impede a transmissão neuronal. Por isso que a gente chama anestesia de bloqueio. E quando você faz o bloqueio da transmissão neuronal, você não tem mais sensibilidade nos dentes. Ah, professor, grandes coisas, é isso mesmo? É isso mesmo, sem problema nenhum. E aí você volta para casa com a língua mole, sem sentir gosto de nada, parecendo aqueles cachorro com a boca com o dente para fora com a língua para fora da boca. E devagarzinho aquele processo vai voltando. E volta como? Normalmente, ou ele volta lá no fim do dia, quando você foi no dentista de manhã, ou ele volta às vezes durante o procedimento. Por que isso? Bom, diferentemente do que eu acho, do que eu imagino que vocês saibam, o que a gente chama de anestésicos, né? Eles têm uma característica curiosa. Digamos que aqui está o seu nervo, tá? E aqui está o seu dente. E perdoe minha super arte. Então você vem aqui com o nosso anestésico e você injeta o anestésico bem aqui.
em volta do nervo. A partir desse momento, toda a comunicação nervosa vai ficar interrompida. Mas a gente não pode esquecer que aqui perto do nervo você tem uma rede de vasos capilares. E o que acontece com esse composto que está preso no seu tecido? Ele vai migrando e vai caindo nos vasos. E ao entrar em contato com sangue, o seu anestésico ele sofre processo de ionização. E ao ser ionizado, ele perde o efeito. Então não se pode deixar o corpo drenar o anestésico, porque assim que drena, ele ioniza, perde o efeito. Professor, sério que perde o efeito? Perde. Esse é o trabalho. Quem trabalha em hospital sabe que às vezes você vai ver anestésico dental misturado com adrenalina. Por quê? Porque a adrenalina é vasoconstritor. Então os vasos que estão aqui vão ficar apertadinhos, fininhos, e vão drenar menos medicamento do ponto anestesiado e vão fazer o efeito durar mais. Quer ver outra coisa que vocês já devem ter observado na vida de vocês? Quando o dentista pega a sua boca e você está lá todo bonitão, e aí tem um dente estragado aqui, e esse dente estragado, ele está altamente inflamado. E você vai no doutor, no dentista, e pede, doutor, tô com dor nesse dente aqui, resolve para mim? Ele fala, resolvo sim, volte semana que vem, tome esse antibiótico aqui durante uma semana, e aí você volta. Por que ele faz isso? Bom, ele faz isso porque no momento que você tem uma infecção, uma inflamação local, o pH do meio é alterado. E se o pH do meio é alterado, altera a ionização de fármaco. Então ele até poderia tentar te ajudar, mas o anestésico não pega com a mesma eficiência dentro do protocolo que ele está esperando de resposta farmacológica. Então ele vai ter que debelar a infecção, reduzir a inflamação para poder entrar no tecido. Não adianta, você não consegue anestesiar com a mesma eficiência um tecido que está altamente inflamado por mudança de pH. Então você conhecer como o seu medicamento reage. Mas eu vou falar um negócio curiosíssimo para vocês. Pensem em algo que vocês tenham em casa que usem com relativa frequência. Deixa eu buscar um negócio aqui. Por exemplo, a aspirina, ela é um derivado vegetal, cara. Se eu não me engano, o precursor da aspirina, que é o ácido salicílico, ele foi encontrado na casca do salgueiro, não escola de samba árvore. E, putz, ele é um puta de um composto, tá? A aspirina é super famosa, mas ela é derivada da casca do salgueiro, que tem lá ácido salicílico. Pô, ele funciona muito bem. Para que a gente usa ácido salicílico? A gente tem um uso legal dele para tirar as camadas de pele, melhorar a acne e tal, uma espécie de esfoliante químico. Mas ele também tem um poder anti-inflamatório. E se você tomar ácido salicílico, o que acontece? Então ele vai machucar, ele pode corroer o estômago. Aí a gente olha isso e fala assim, putz, que curioso. E como é que eu faria para resolver isso? Bom, não sei. Mas quer saber? Eu vou tentar modificar a molécula um pouquinho. E eu vou fazer uma acetilação. Vou pegar o ácido salicílico e acetilar. E aí ele vai virar o quê? Ácido acetil salicílico. E ele mantém as propriedades, professor? Bom, nem sempre. Essas modificações, quando você as realiza, você tem que avaliar para ver o impacto que aquela modificação pontual na molécula gerou na atividade farmacológica do seu composto, tá? Também como vai te ajudar no processo de extração e quantificação de compostos. Vocês não podem esquecer em momento algum que grande parte do processo aqui é você melhorar a extração, o isolamento, a quantificação, em alguns casos até sintetizar compostos, porque você tem sim compostos naturais, você tem compostos parcialmente naturais, mas você também tem compostos completamente sintéticos. E cada um com a sua característica. É claro que a farmácia tem migrado de um processo onde nós não sabíamos o que fazia para começar a pensar e desenhar um caminho para levar a gente de A a B, buscando o efeito que você queira. Então vamos discutir um pouco melhor esse negócio? Vou mostrar para vocês alguns exemplos que nós veremos, inclusive, nas aulas que vão vir.
A primeira é o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. E não dá para dizer que a gente está bem, a gente está realmente esperando o desenvolvimento de novos medicamentos. Mas essencialmente essa química farmacêutica de vocês, ela vai lidar com química, com farmacologia, com biologia molecular e com bioinformática. Mas por que bioinformática? Por conta de um processo que a gente chama de desenho racional de medicamentos ou de fármacos. Nós já temos hoje conhecimento para olhar um medicamento e falar assim, cara, se eu modificar isso, isso e aquilo, eu acho que eu resolvo alguns problemas graves. Agora, como eu falei para vocês estão aqui para resolver problema? E que problemas são esses? Como eu falei anteriormente, o primeiro deles é o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. Por exemplo, os antibióticos estão em falta. Quando a gente fala assim, a gente tem pouco arsenal de antibiótico novo para resolver. Mas onde é que a gente vai buscar medicamento? Bom, você tem medicamento no reino animal. Para quem não se lembra, a insulina até um dia desses era sintetizada a partir de boi e de porco. Você tirava lá o pâncreas, extraía o hormônio e vendia. Você tem agentes vegetais, e aí vocês já deram alguns exemplos importantes, gomas mucilagens, talvez o que mais veja sejam compostos relacionados a emagrecimento, e também compostos minerais com atividade terapêutica, como vocês estão vendo aí, por exemplo, há alguns estudos buscando a capacidade do zinco atuar contra o Covid-19. Então você tem aí algumas coisas de origem distintas, mas o ser humano ele tem uma capacidade incrível de ver, copiar e melhorar certos compostos. E aí vamos ver o melhorar com cuidado, tá, gente? Porque por vezes você tenta melhorar e dá tudo errado. Por isso essa matéria é importante. Não é pelo que você pode fazer, mas mais importante pela responsabilidade que você tem em como fazer essas descobertas para garantir sempre a segurança, a eficácia e a eficiência dos novos tratamentos que porventura você venha a descobrir ou a trabalhar. Então vamos lá. O que a gente vai fazer em química farmacêutica? Primeiramente, otimizar processo. Tem coisa que vocês fazem que a eficiência é muito baixinha, e através da química farmacêutica a gente consegue aumentar essa eficiência de produção. A gente também consegue direcionar agente terapêutico. Como assim direcionar agente terapêutico, professor? Bom, eu lembro de eu também estava estagiando nessa época, isso era no início dos anos 2000, e havia um medicamento importante para aqueles pacientes que haviam apresentado em seu curso de vida o câncer testicular. E quando você tem câncer testicular, você é obrigado a fazer uma espécie de uma castração medicamentosa. E essa castração medicamentosa, à época, a terapia usada era uma injeção. E essa injeção era, curiosamente, aplicada no fundo do abdômen. Era uma intramuscular profunda que era feita na barriga com a agulha da grossura de uma caneta Bic. Então você pode imaginar o tanto que era agradável isso. Não que fosse uma opção, na verdade, era uma benção o negócio naquela época. E aí, de repente, quando eu fui observar, começaram a sair mesmo as versões do medicamento, cada vez com a injeção mais espaçada. No começo ela era mensal, aí alguns meses, anos depois, saiu uma versão que era trimestral, e aí depois saiu uma versão semestral. Eu falo, putz, isso aqui é para melhorar a capacidade de você lidar com o desconforto da injeção, né? O que a gente chama de comodidade posológica. Então você consegue, às vezes fazendo pequenas modificações na molécula, direcionar ela para ser armazenada num tecido, ficar num depósito, ser liberada de forma mais lenta. Ou ainda, alguns trabalhos lindos, por exemplo, se eu não me engano, era o Butantan que estava fazendo, eles encontraram uma toxina de abelha. Essa toxina de abelha tinha uma alta afinidade por tecidos de alta replicação. Então, o que eles descobriram? Que existia uma toxina de abelha que adorava tecido de alta replicação. E quando a gente pensa em tecido de alta replicação, a gente está pensando em câncer. Ah, mas a toxina de abelha não faz nada contra o câncer. Não, realmente não faz nada, mas se você tem lá o seu corpinho e você está com câncer aqui, você joga a toxina de abelha
e a toxina de abelha vai ter preferência por ficar junto do tumor. Ah, professor, não estou entendendo, porque a toxina de abelha não tem papel farmacológico nenhum. Não, não tem. Mas o fármaco que eles estavam estudando tinha afinidade pela toxina de abelha. Então eles usaram a toxina de abelha como se fosse um marcador. Ele pega a toxina de abelha e usa como marcador para o câncer, para o tumorzinho, e aí joga esse fármaco que é altamente tóxico só para o lugar onde tem toxina de abelha, que é só no tumor. Então você faz o direcionamento, um processo que a gente chama de drug delivery. Vocês já devem ter visto esse termo no iFood, por exemplo, que é a entrega de fármaco. E também entender a relação de estrutura e atividade. Por que, que o ácido salicílico a gente usa no Clear and Clear da Johnson Johnson para passar no rosto antes de dormir? E aí você acetila o ácido salicílico, que a gente usa, entre outras coisas, por exemplo, para esfoliar o rosto. Mas a gente usa o acetil salicílico como anti-inflamatório oral. Ah, professor, mas a minha avó pega a S, esmaga junto com o hidratante e passa no pé para fazer a esfoliação do pé. E funciona. Sim, funciona. E é exatamente essa o estudo da estrutura com atividade. O que acontece quando eu mudo de ácido salicílico para ácido acetil salicílico? Ele fica mais tolerável para o estômago, ele fica mais com potencial anti-inflamatório de uso oral e reduz um pouco a capacidade de esfoliação, mas ela continua presente. Compreender isso é importante e lembrar que cada forma farmacêutica vai exigir o composto de uma forma um pouquinho diferente. Você também vai entender melhor aspectos como farmacodinâmica e farmacocinética, que a gente vai modular através dessas modificações, mas também trabalhar na descoberta e no planejamento de fármacos. A descoberta como sendo a caracterização que a gente já falou. E o planejamento é quando você, em vez de ficar chutando o que vai acontecer, entre aspas, você vai olhar para essa molécula e fala assim, cara, pelo que eu estou vendo, a enzima que ela se liga assim e tal, e eu vou dar uma analisada e eu vou conseguir caracterizar uma boa diferença e gerar um bom efeito. Então, quais são os objetivos da disciplina como um todo? Conceituar a química farmacêutica, obviamente, compreender a importância no campo de atuação, porque se você não compreender, você vai aprender sem saber que ferramenta é essa. Não é uma ferramenta que todos nós farmacêuticos usamos diariamente, mas seguramente é uma ferramenta importante. Vai aprender também como descobrir novos fármacos e descrevê-los, porque é importante que você caracterize um fármaco para que você possa até para fazer um registro, tá? E também a identificação, planejamento de fármacos, a modelagem molecular desses fármacos, o processo de latenciação, que a gente vai discutir muito, o reposicionamento de um fármaco e também estudar a sua estrutura contra a sua atividade. Então, quando a gente fala em otimização de protótipos, a gente está falando de fármaco mesmo, professor? Tá. E eu vou dar um exemplo incrível para vocês. Deixa eu ver que slide é esse aqui. Aqui, ó. Entre as possibilidades de melhora de atividade, a gente tem aqui melhoras no mecanismo de ação, onde você quer otimizar a via de ativação da atividade farmacológica de um composto qualquer. Você fala, putz, o medicamento é bom, mas a via de ativação não está legal, ele demonstra efeito in vitro, por exemplo, mas no corpo não funciona como eu gostaria de uma resposta um pouco melhor. Ou ainda, o medicamento tem potencial, mas ele se liga tão fracamente ao receptor que a resposta farmacológica é muito pequenininha. Eu queria melhorar essa resposta farmacológica, melhorando a capacidade de interação molecular com o fármaco. Ou piorando. Porra, professor, mas piorar pode ser uma melhora? Pode. Porque às vezes você está piorando a ligação de um composto que vai competir com o composto patológico e vai reequilibrar uma via no sentido que você queira. Então, nem toda melhora é simplesmente melhorar, aumentar. A gente, na verdade, usa a palavra modular. Vocês vão alterar a molécula de forma a aumentar ou diminuir certas características para modificar a interação com o receptor, para gerar ou não um resultado específico. Vocês também vão mexer com a ADME. Alguém lembra aí para mim o que é a ADME, por gentileza? Está escrito embaixo, professor. A absorção,
Distribuição, metabolização e excreção, esses 4 passos essenciais da farmacologia podem ser modulados por nós por modificações da molécula. Assim como a solubilidade. Tem hora que você precisa modificar a via. Quem aí já tomou bezetacil? E se eu falasse para vocês assim, putz, vou inventar uma bezetacil oral, quem toparia? Imagino que todo mundo. Certo? Errado. Quem é que não ia querer uma bezetacil oral? Mamãe. Você não lembra, mas quando você está tomando a bezetacil, se você olhar para sua mãe, salvaguardadas as brincadeiras, obviamente, havia uma tranquilidade no olhar dela. Porque você era uma criança pequena, você tinha, digamos, 1 ano, 2 anos, e aí o médico falou para ela assim: mamãe, a gente tem duas opções. A gente pode dar uma bezetacil nela, na criança, e aí uma injeção só e está tudo resolvido. Ou você pode dar para ela antibiótico de 8 a 8 horas por 15 dias. O que a mamãe prefere? E a mamãe lembra que às 4h30 ela acorda para dar de mamar para o neném, para fazer as mamadeiras do dia, porque às 5h30 ela tem que estar pronta para 6 horas pegar um ônibus para chegar no trabalho às 8, trabalhar até às 7, passar na faculdade para poder fazer o curso de farmácia dela, sair da faculdade às 11, para depois chegar em casa meia-noite e conseguir dar um beijo no neném que está dormindo, porque a nossa vida é difícil. E aí? Você vai faltar 2 semanas no trabalho ou você vai preferir a injeção? Você vê que o que parece bom para a gente nem sempre é bom para todo mundo. Então, às vezes, a injeção é maravilhosa, mas há momentos onde você prefere o comprimido. Tem gente que sofre de equimofobia, que é um pavor de agulha. Essa pessoa adulta, ela tem o direito de escolher, não, eu prefiro tomar comprimido de 8 horas, eu prefiro ficar sem dormir do que pensar em uma agulha entrando no meu corpo. E é genuíno. Em alguns casos, a falta de via metabólica adequada reduz um processo que a gente chama de aderência, que é a capacidade do paciente aderir a um tratamento. Aí ele abandona o tratamento e às vezes agrava a patologia porque ele não seguiu aquele tratamento, porque ele não aceita aquela comunidade posológica, ele não aceita aquela via. E o nosso compromisso como farmacêuticos na prestação de saúde é garantir a maior chance de eficácia do tratamento, inclusive considerando a comunidade posológica. Outro problema é a estabilidade. Vocês já viram, por exemplo, que há medicamentos que vêm em xaropinho e fica em xaropinho ali, o cara fala, ó, depois que abrir dura 1 ano. E há medicamentos que ele fala, olha, vai vir separado o pó e o líquido, você mistura e tem que tomar em 24 horas. Senão, não vai funcionar. Essa estabilidade para nós é extremamente importante. Tudo depende de que cenário você está vivendo, qual o volume e quais as condições. Certinho? Então, professor, o senhor está falando esse monte de coisa, mas tem algum exemplo prático? Bom, temos sim da química farmacêutica. Mas só para frisar, estabilidade para nós é tudo, tá? Um medicamento, ele tem que ser estável para durar no tempo de prateleira bastante tempo, mas mais do que isso, é importante que o medicamento mantenha a estabilidade dele, inclusive, dentro do corpo de vocês. Há medicamentos que você toma e no momento que passa pelo fígado a primeira vez, babau, perdeu o efeito. A gente chama de metabolismo de primeira passagem. Você coloca o medicamento na boca, engole, ele vai para o estômago, desce para o intestino, é cooptado pelo sistema mesentérico veia portal, e o sistema mesentérico veia portal drena o intestino, né, no sangue, drena o intestino e vai direto para o fígado. E no fígado a gente tem um subgrupo chamado CYP450, que é um citocromo, uma série de enzimas, que metaboliza os medicamentos. Metaboliza tudo que você ingere, né? E pode destruir o fármaco, de forma que ele é destruído antes de chegar no órgão que realmente ele precisava para fazer o efeito. A gente tem alguns problemas para resolver na química farmacêutica. Entre eles, a gente pode lidar, por exemplo, com compostos instáveis, que não estão estáveis do ponto de vista físico-químico, e você vai ter que estabilizá-los, porque senão você não vai ter ação farmacológica. Outra coisa interessante são, por exemplo, digamos que você tem um fármaco candidato para tratar a Covid-19. Você consegue detectar a atividade nesse composto, tá? Ou seja, do ponto de vista farmacológico, ele parece fazer o efeito. E a toxicidade, que também é importante, são ambas reduzidas.
só que ele está altamente instável em meio ácido e o medicamento é exclusivamente oral. Aí eu te pergunto, assim que você toma o medicamento, ele não vai parar no estômago? E o estômago não é ácido? Como é que você resolveria isso daí do ponto de vista químico? Bom, você vai ter que fazer uma modificação. Ou você modifica essa droga para ela resistir à acidez do estômago, ou você modifica a molécula para que ela somente seja disponibilizada, por exemplo, quando chegar no intestino. E vocês já viram alguma coisa com esse respeito? Não sei se vocês todos têm experiência em drogaria, mas eu vou colocar aqui para vocês um. Eu vou colocar para vocês aqui um sitezinho. Deixa eu ver, ó. Já viram esse medicamento alguma vez? O, o Buvarin é ácido acetil salicílico. Mas qual a diferença? Ele é apresentado numa forma farmacêutica que ele é tamponado. Você essencialmente envolve o comprimido numa matriz que resiste ao ácido. Então, quando você chegar no ambiente estomacal, o ácido vai atacar o comprimido querendo quebrá-lo, só que ele está envolvido num tampão e o ácido vem e o tampão fala: eu resisto, eu resisto, eu resisto. Resiste tempo suficiente para que você termine de deglutir o medicamento, ele passe pela válvula pilórica e entre no intestino. E no intestino, o pH é diferente. No pH intestinal, o tampão se desfaz e aí sim o medicamento é liberado para absorção. E você ajuda a diminuir o dano desse medicamento no estômago, por exemplo. Quer ver outra visão interessante da importância dessas modificações? O que vocês estão vendo aqui são duas moléculas muito parecidas, certo? Essa daqui, a cloroquina, é um medicamento utilizado para a gestão de malária. Quando você lida com hidroxicloroquina, você tem um efeito muito mais apontado para a direção do imunossupressor. Mas, professor, não é a mesma molécula? É muito parecida, mas eu vou pedir para que vocês chutem para mim. Qual a diferença química entre cloroquina e hidroxicloroquina? Cadeia. A cadeia de uma está adicionada de alguma coisa. Então a cloroquina, que foi a molécula original, ela tem essa estrutura aqui. Vocês estão vendo? Espero que dê para ver legal. E a hidroxicloroquina tem essa cadeia aqui. E se você prestar atenção, tudo que foi feito entre esses dois campos aqui. Você está vendo que o resto é todo igual? Tem alteração de solubilidade, tem alterações diversas entre esses modelos, mas a adição de um grupo modifica a molécula bastante, inclusive em sua função. Então perceba que esse composto, por exemplo, ele é bem menos tóxico do que o primeiro. Mas você não usa o segundo para malária, você usa o primeiro para malária. Então, a gente tem que entender que essas modificações que nós fazemos nas moléculas, elas não são absolutas, não. Não simplesmente você vai, eu tenho aqui uma torta de frango, eu vou colocar um pouco de azeitona, vai virar uma torta de frango com azeitona. Em química farmacêutica, a torta de frango com azeitona pode deixar de ser um alimento para ser um composto tóxico, só porque você colocou azeitona, só porque você mudou um grupo. E como é que a gente garante que não vai dar problema com isso? Testando, caracterizando, otimizando, atento ao desenvolvimento. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. E por que essa minha preocupação em apresentar isso para vocês? A minha preocupação é grande porque a maioria das pessoas acredita que esse processo seja tranquilo. E realmente não dá para dizer que ele é do mais tranquilo, não. Aqui você tem a demonstração 3D da molécula. Ó. Vocês vão ver a diferença entre as duas e podem ver a bolinha vermelha aqui junto com esse grupo que é adicionado, que está ausente na outra. Mas por que eu estou falando esse monte de coisa? Porque essa responsabilidade efetivamente é de vocês. Tá? A proposição de soluções e a averiguação da segurança dessas soluções é uma prerrogativa de vocês mesmo. Você pode também focar em melhorar um determinado fármaco. E essa melhora pode passar, por exemplo, por alterações farmacocinéticas que buscam corrigir fármacos que têm absorção incompleta e saem não absorvidos completamente no intestino, por exemplo.
O tal do metabolismo pré-sistêmico, o efeito de primeira passagem, que pode destruir o medicamento antes de ser distribuído no sistema como um todo, especificamente em apresentações orais. O que a gente faz nesses casos? Eu como o medicamento, ele cai no estômago, é atacado, mas aí tá tudo certo. Ele vai para o intestino, é absorvido, vai para o fígado e no fígado ele é destruído em 90%. Acaba que os 10% que sobram não são suficientes para gerar o efeito que eu preciso. Bom, então, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que usar o medicamento de outra forma. Eu posso injetá-lo direto na veia ou posso absorvê-lo transmembrana. E como é que faz um negócio desse? Bom, isso aí é mais complicado, cara. Porque eu não posso simplesmente pegar o medicamento e colocar dentro da sua veia. Eu tenho que ver se é compatível, se não é irritante. Então a gente faz algumas modificações nesse aspecto. Modificar a velocidade de absorção ou excreção, que podem ser muito rápidos, a ponto de não dar tempo de fazer o efeito. Por que excreção rápida é um problema, professor? Digamos que você precise tomar um medicamento e que ele é extremamente eficiente, o medicamento que você caracterizou aí no seu TCC, mas ele é altamente hidrofílico e rapidamente excretado. E aí você descobre que para você conseguir atingir as concentrações terapêuticas efetivas médias, que são as concentrações que realmente vão fazer modificação na doença, você precisaria tomar um medicamento de 1 em 1 hora. Ninguém está pronto para isso. É claro que, quando eu falo ninguém, você começa a restringir o medicamento ao uso hospitalar, por exemplo, que só no hospital você vai ter esse controle fino de tomar o medicamento de 1 em 1 hora. No mundo real, você não vai se submeter a esse regime porque é difícil. E aí eu te pergunto, e na hora de dormir, como é que você vai fazer? Vai ficar sem medicamento durante o sono? Dependendo da patologia, pode ser um problema. Então, em alguns casos, a excreção está muito rápida e você fala, putz, eu queria desacelerar isso. Como é que eu faço? Eu tenho que tornar minha molécula menos hidrofílica. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar um grupamento mais lipofílico nessa molécula. E aí eu vou modificando o que é que ela faz. Mas não é simplesmente coloca um grupamento lipofílico e vamos embora. Não, você vai ter que fazer o grupamento e testar para ver se não apareceu um outro efeito estranho. Aí fala assim, alguns colírios já vi assim, prescritos de hora em hora. Normalmente os colírios realmente são prescritos de hora em hora, e justamente por essa característica. Alguns dos compostos nos colírios são desenhados para infiltrar o olho e ficar no humor vítreo, esse líquido que está dentro do nosso globo ocular. E como é altamente aquoso, da mesma forma que entra, sai. Então você tem que desenhar a molécula para garantir que ela seja hidrofílica o suficiente para entrar e encharcar o tecido ocular, mas também que ela não vai embora rapidamente. Isso é um equilíbrio delicadíssimo. Em alguns casos, o cara fala, na hora de dormir só dorme. Em outros casos, ele fala, olha, você vai ter que acordar para pingar. Certo? E, obviamente, resolver problemas de toxicidade e irritação local, ou distribuição em tecidos sensíveis que o medicamento, por exemplo, não poderia chegar. Outros aspectos que vocês podem manipular por química é a falta de solubilidade, por exemplo, onde você toma um medicamento e infelizmente ele não solubiliza direito e você acaba não absorvendo. Ou ainda, falta de estabilidade em formulação, onde você prepara a formulação e ela quebra. Quando eu falo quebra, ela separa. Era para ser uma emulsão e ela quebra em dois líquidos immiscíveis, por exemplo. Ou ainda, a propriedades organolépticas indesejáveis. Às vezes, simplesmente o medicamento tem o gosto horrível. Absolutamente horrível. Uma das soluções que a indústria farmacêutica encontrou para gostos terríveis para medicamentos essenciais foi o drageamento. E vocês devem lembrar da Neosaldina, que é a mesma dipirona com gosto ruim, envolvidinho numa casquinha que lembra muito a casquinha do MM. E eu gostaria de poder falar para vocês que eu nunca vi, mas eu já tive paciente que me fala que prefere Neosaldina porque o gosto é ruim, as crianças não tomam dipirona, mas ela tem um problema que a filha dela gosta tanto de doce, era uma família super pobre, que a filha pegava as Neosaldinas, chupava até dar no gosto ruim e tirava e guardava de novo, porque a menina adorava o docinho e não tinha dinheiro para comprar. São coisas que a gente vive no Brasil mesmo. Mas, será que isso realmente faz a diferença para a indústria? Bom, para isso você vai ter que fazer alguma análise de considerações e por que a gente vai fazer essas práticas aqui.
Essas considerações envolvem, obviamente, grupos funcionais, onde você vai avaliar a existência de grupos que possam sofrer derivatização. O que significa isso? Dá uma olhada nos grupos funcionais ou aqueles grupos químicos que são responsáveis pela atividade farmacológica do seu composto. E você fala assim, cara, eu vou mexer num troço aqui, mas dá uma olhadinha se os grupos funcionais desse medicamento não vão sofrer mudança e, de repente, modificar seu papel, sua função farmacológica, seu efeito terapêutico ou seu perfil de toxicidade quando a gente meter a mão na molécula. Quando você faz modificação baseada no mecanismo de ativação, tem um errinho aqui, eu quero consertar. Ô, desgrama. Bom, aqui existe via para ativar o profármaco? Vocês lembram quando nós falamos da levodopa virando dopamina no cérebro? A gente tem uma dopa descarboxilase periférica, que fica no corpo de vocês, e temos uma dopa descarboxilase central aqui realmente. Então, quando a levodopa entra, ela pode ainda assim virar dopamina dentro do cérebro, porque existe uma via de conversão aqui dentro. Por isso que o profármaco funciona. Se você não tiver essa via de ativação, aí o profármaco não vai fazer sentido. Então não adianta você ficar modificando a molécula se você não tiver um planejamento para como você espera que ela funcione. E outra coisa, você transformou essa dopamina em levodopa. Ah, não, mas ela é igualzinha a dopamina, a estabilidade é a mesma. Não, você vai testar. Testa. Não dá para fazer de qualquer jeito. Sem os testes, você não pode garantir a viabilidade de um profármaco, por exemplo. E, obviamente, também a facilidade. Você tem que ter certeza que a obtenção do seu composto é fácil assim, é viável do ponto de vista tecnológico. Você não tem que buscar água em Marte para fazer o composto. A modificação ela tem que ser simples, de alto rendimento, para você fazer de forma rápida e poder se transformar numa técnica comercial industrial implementada pela indústria para melhorar o seu medicamento. E por último, obviamente, a regeneração e a toxicidade, que é a capacidade de você ter uma baixa toxicidade do profármaco e a regeneração do transportador. Professor, que história é esse de transportador? Bom, às vezes você limita a função do seu composto porque você tinha que ter um transportadorzinho aqui acoplado junto com a sua levodopa para ela poder entrar na barreira hematoencefálica. E se não tiver transportador suficiente, por mais que o seu profármaco seja incrível e funcione, se ele não entrar, mano, não vai ter efeito. Certo? Então, esses são os aspectos que a gente vai lidar. E os métodos que a gente usa são variados, mas, por exemplo, métodos comuns que a gente vai ver na indústria envolvem a esterificação de fármacos, que é mais empregado para definir profármaco, mas também você pode induzir a formação de amidas, formação de imidas, formação de carbamatos, entre outros métodos do que nós chamamos de latenciação de medicamentos, tá? É para decorar isso aqui? Não, é para vocês entenderem que são meios distintos, são receitas para modificar esses grupos que podem gerar resultados legais, tá? Então, o primeiro desafio de vocês, a esterificação. A esterificação, como vocês sabem, é usar um éster, né, gerar um éster, transformar em um éster. E aí vocês têm um esquema químico demonstrando para vocês que nós podemos pegar um ácido carboxílico, um álcool e transformar num éster e gerar água. Aqui você tem um ácido, é uma reação, tá, gente, que ela ocorre é assim mesmo, vocês vão ter que aprender isso. A esterificação é quando você pega um ácido carboxílico, mistura com álcool e gera um éster com água. E aí vocês vão decorar, ácido com álcool gera éster com água. Ácido com álcool gera éster com água. Ácido com álcool. Beleza. Decorei, professor? Entendi. Então, vamos ver como é que isso funciona na vida real? Olha isso aqui, ó. Você tem um ácido carboxílico e um álcool primário. Quem é meu ácido carboxílico? Nesse caso, é o ácido metanoico. Lembra lá? Met, prop, but? Met, um carbono, está aqui um carbono, isso aqui é um ácido metanoico. Isso aqui é um metanol, também um álcool de um carbono, met. Ácido metanoico mais metanol vai gerar metanoato de metila com água. E o que é o metanoato de metila? É um éster.
Melhorou? Conseguem ver a reação de forma mais objetiva agora? Não é para focar muito nisso daqui não, é só para entender que você tem um ácido carboxílico com álcool gerando um éster. Isso aqui é a nomenclatura que vocês já viram em química. Então, beleza. Agora vamos para o problema de vocês, tá? E se eu substituir o meu ácido carboxílico de ácido metanóico para ácido salicílico e trocar e manter, né, o meu álcool como metanol? O que eu vou gerar? Eu vou voltar o slide para vocês. Ácido salicílico vai ficar bem aqui e o metanol vai ficar. O que vai sair para mim aí? Então, vamos lá. O processo de aprendizado, ele é um trauma, não tenho dúvida, é um trauma. Mas em algum momento, vocês devem ter ficado assim, ácido metanóico mais metanol, metanoato de metila. Ácido salicílico mais metanol, salicilato de metila, eu já ouvi esse nome antes. Outros devem ter falado, né? E aí a gente se bloqueia e não quer chutar. Mas sim, a grande sacada, gente, é vocês ousem, porque vocês vão errar. E quando você erra, você aprende. Quando a gente acerta, até esquece. Mas quando você erra, o trauma é grande e aprende. E aí eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar em salicilato de metila. Então, se a gente sabe que o ácido salicílico, ele é um composto que a gente usa para fazer desqueratinização da pele, tratamento de pele, esfoliação e tal, o que vai ser gerado quando a gente trocar o ácido metanóico por ácido salicílico? Salicilato de metila. Gelol. E talvez esse exemplo eu escolhi com cuidado para vocês perceberem como, quando a gente modifica uma molécula, nem sempre o derivado mantém as características originais, ou pelo menos nem sempre esse derivado mantém o uso farmacoterapêutico esperado de um determinado composto. Eu pus porque eu imaginei que alguns de vocês fossem chamar salicilato de metila, porque as dúvidas vocês também podiam cair como se fosse assim um metanoato de salicila, né? Podia sair um trocinho assim. Mas o foco aqui é perceber que não, e o metila de boa, se chegou no salicilato para mim tá tranquilo. A sacada é você compreender que apesar de vocês terem acertado a reação de esterificação, ou aí no canto da cabeça de vocês estavam muito próximos disso, o foco aqui é esses dois produtos apresentam características terapêuticas iguais no uso regular na nossa vida como profissional farmacêutico? Não. São usos distintos. E em sendo usos distintos, nós temos que estar sempre atentos e investigando para ver se essa modificação de função não pode pôr tudo a perder. Como assim, professor? Bom, você já imaginou que o cara que estava com ácido salicílico na mão e pensou assim, poxa, eu vou colocar o ácido salicílico junto com o metanol e fazer salicilato de metila e tomar, para ver se melhora a minha dor de cabeça. E aí vêm as questões importantes. Salicilato de metila, nesse caso, ele é industrializado, ele foi manipulado quimicamente por nós. Mas existe outra plantinha, que eu acho que são as bétulas, que sintetizam salicilato de metila. O salgueiro faz o ácido salicílico e as bétulas, tenho quase certeza que é a bétula, faz o salicilato de metila. E o salicilato de metila, ele é um produto farmacêutico para a gente usar tópico em lesões. Mas você sabia que também que ele é edulcorante? Ele dá sabor na comida, em bebida? Aquele gostinho de menta que vocês veem de vez em quando? Sai muito daí. A indústria farmacêutica usa salicilato de metila como a indústria alimentar, né, como adjuvante de sabor.
Obviamente que você não vai tomar isso. Por quê? Porque a quantidade de salicílico que você tem aqui é tamanha que se você comer gelol, possivelmente você vai fazer uma perfuração de estômago e não vai ser agradável. Então você sempre tem que mexer e modificar a molécula. Então, nesse processo, vocês compreendem que, primeiro, a química farmacêutica vai ser um puta aliado no processo de descoberta de protótipos ou compostos potencialmente ativos em plantas que tenham potencial para uso farmacológico, mas normalmente esses potenciais são apreciados com cuidado, porque ou você tem uma baixa eficiência, por baixa absorção, por exemplo, Vic Vaporub, exatamente. Uma baixa eficiência, em outros casos você tem uma toxicidade associada que é muito alta, que tem que ser resolvida. Em outros momentos você tem a absorção reduzida. Então você descobre, pega o protótipo e otimiza, onde você vai fazer a melhora em parâmetros de atividade in vivo ou in vitro. O professor Olavo de Carvalho, que vocês devem ter ouvido falar, um filósofo, ele falou o seguinte: mas você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes. Então, tá aí. Toma Pepsi Cola. Você é mais do que um homem sanduíche. Você é um abortista terceirizado. Ele disse em outro vídeo ainda: o ser humano é visto como uma mercadoria reciclável, como matéria-prima reciclável. Por exemplo, você pode matar bebês para fazer cosmético, para fazer adoçante. Tá certo. Então o ser humano pode virar adoçante. Você está lá comendo uma barra de chocolate, aí tem um feto humano lá dentro. Tá certo. Na indústria de cosméticos, nem se fala. Sugiro que vocês pesquisem isso, porque obviamente eu acho que é importante vocês ficarem por dentro desse processo. E o que vocês acham? Olavo de Carvalho estava certo ou estava errado? Obviamente, a resposta não é fácil, depende no que você acredita e como você vê a frase. E a verdade é que não. A Pepsi nunca usou célula de feto para fazer refrigerante. A Pepsi nunca usou células de feto para fazer adoçante. A Pepsi usou sim células tronco para realizar os testes de citotoxicidade do seu protótipo para adoçante. Por quê? Porque todo fármaco precisa ser testado contra citotoxicidade. Professor, que citotoxicidade é essa que você está falando? Por exemplo, potencial carcinogênico. Todo composto em teste é colocado numa plaquinha cheia de célula humana, que podem ser obtidas por fins diversos. Naquela época a gente usava célula de feto inviável. Essas células eram células descartadas de maternidade, de clínicas de fertilização, que não eram mais viáveis para implante. Em vez de jogar fora, usava para esse fim. Então você pega essas células e coloca o seu composto o protótipo que você tenha, né? Dentro e fica observando. Será que vai modificar a célula? Será que vai inflamar? Será que muda os marcadores? Será que vai matar? Será que vai estimular o crescimento? E estuda. Esse estudo ele é in vitro. Pode ser feito em vivo também. E aí você tem que compreender que a indústria farmacêutica está em constante evolução. Hoje nós nem usamos tanto célula fetal, não. A gente usa mais outro tipo de célula. Inclusive já aprendemos a transformar células autossômicas em células totipotentes através de um processo mais complexo. Mas, obviamente, isso aqui diz respeito à segurança de vocês. A minha dúvida é, tá, se a gente não pode testar os cosméticos que vocês vão passar nos olhos de vocês em células de feto, a gente testa em animal. É óbvio que o modelo animal não é tão preciso quanto o modelo de célula, mas a gente pode fazer. A outra alternativa é, não vamos testar em animal, vamos testar na gente. Vamos desenvolver o produto novo, passa no olho e a gente vê se ficar cego. Se ficar cego, é porque fica cego. Se não ficar cego, é que não fica cego. Não se faz ciência assim. Então, é obrigação de vocês, na indústria especialmente, no laboratório, se dedicar a caracterizar essa característica deletéria dos fármacos e fazer pequenas modificações que garantam a manutenção dos pontos positivos e a melhora de pontos que são considerados naquele aspecto negativos. Isso faz parte dos ensaios pré-clínicos e vocês vão ver um pouco a respeito disso ao longo da faculdade. E, inclusive, lá no 7º semestre vocês vão ter pesquisa clínica que vai lidar exatamente com essas metodologias aqui.
E depois a fase de desenvolvimento, onde você já tem os ensaios pré-clínicos, onde mostram que o medicamento não faz tão mal ou faz pouco mal, tem boa atividade, tem baixa toxicidade e é viável para a gente começar a testar em humanos. Certo? Assim, professor, o senhor está falando tanto desse troço de teste, por que essa preocupação? Bom, a preocupação nossa é porque a história é terrível. É uma brincadeira que a gente faz, mas você consegue ver o impacto da ciência mal alinhada, do desenho científico mal alinhado. Se você estiver buscando a coisa errada, você não vai achar o que você precisa, mas você sempre vai achar alguma coisa. E rola para Covid, rola para tudo, tá? Todos os medicamentos para Covid têm que passar por isso em um dia. Inclusive, se vocês quiserem fontes seguras, sérias, de informação para acompanhar o Covid, acompanhar as soluções que vocês tenham eventualmente para Covid, existe um site americano chamado clinicaltrials.gov, que é o site americano do FDA para acompanhar os testes clínicos de tudo que você possa ver. E aqui, se a gente colocar COVID, você tem aqui, ó, a listagem dos testes. Deixa eu até colocar do lado de dentro para vocês verem. COVID. E ó, quantos estudos nós temos no mundo hoje? 3.220 estudos registrados para COVID. Incluem estudos para SARS-CoV-2 e Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2. 3.220 estudos em andamento no momento atual, alguns recrutados, alguns completados. E aqui, por exemplo, completaram um estudo em Abu Dhabi usando células tronco de sangue periféricos não hematopoética para coronavírus. Esse aqui está ativo já para o recrutamento, que é o papel do hospital privado em Hong Kong dentro da pandemia do Covid. Esse daqui tem guia ou consenso para a gente saber qual é o impacto da amamentação em afro-americanos em relação à Covid-19. Ou seja, você teve Covid, seu filho não teve, você tem que dar de mamar, pode dar de mamar? Tudo isso está sendo estudado no mundo inteiro e fica tudo registrado aqui. Então, isso aqui só é registrado aqui se cumprir as regras claras de pesquisa, os protocolos sérios. Então, qualquer um que queira recomendar qualquer coisa a respeito de Covid vai usar como base esses testes e, mais importante, esses resultados, tá, gente? Então, se vocês tiverem curiosidade, o endereço é clinicaltrials.gov. É só acessar, coloca Covid e se divirtam, leiam, vejam o que está acontecendo. Porque às vezes as coisas chegam no Twitter de forma complicada, chegam no Instagram de forma complicada, e eu sou a favor de meter a cara e eu ver eu mesmo. Mas por que a química farmacêutica é importante? Porque 96 crianças morreram. Tá, que número é esse? E o que aconteceu, professor? Bom, a história que eu vou contar para vocês dá uma noção de o quão o Brasil é um país jovem. Mas por volta ali de 1930, um profissional químico resolveu abordar um problema. E o problema que ele tinha era um problema de acessibilidade de um determinado medicamento. À época, nós tínhamos um antibiótico chamado sulfanilamida. E a sulfanilamida era utilizada essencialmente como medicamento para infecção por Streptococcus hemolítico, tá? E era dado em pó. Aí, ó, excelente pergunta. Será que a imunidade adquirida para a Covid pela mãe é passada pelo leite pela criança? A gente pode tentar falar um monte de coisa, mas o ideal é testar. Porque da mesma forma que a mãe está passando imunidade, ela pode estar passando vírus. E o que vai se sobrepor? Qual é a orientação? Então, nesse processo, naquela época, a gente usava a dose de 2 a 3 colheres em água a cada 4 horas. Lembra que eu falei para vocês que os medicamentos às vezes apresentam uma comodidade posológica horrível? 2 a 3 colheres em água a cada 4 horas. E depois de 1 a 2 dias, reduz para 1 ou 2 colheres em água e vai tomar até se recuperar. E tá aqui o potinho. Qual era o problema desse medicamento? O pó tinha um sabor terrível, terrível. E ninguém aguenta tomar coisa ruim. A criança já está doente,
uma doença séria e você vai ter que forçar nela 2 a 3 colheres de um troço com gosto ruim a cada 4 horas durante 2 semanas? Isso é um desafio de viabilidade. Então esse químico olhou e falou bem assim, cara, quer saber? Eu vou fazer um xaropinho, porque, pô, xaropinho, outro nível. Eu não sei se vocês são dessa geração, mas eu sou de uma geração que cresceu tomando um medicamento chamado Naldecon gotas. O Naldecon passou por uma mudança de formulação, mas ele tinha um saborzinho de morango. Ah, eu queria poder dizer para vocês que eu não ia escondido tomar. Era igual a galera que tomava AS infantil porque é gostosinho. Alguns medicamentos realmente tinham esse efeito, né? Então, esse químico, na verdade, tentando resolver o problema, ele descobriu que a sulfanilamida ah, era solúvel em dietileno glicol. E no dietileno glicol, ele tratou de fazer um xaropinho, colocou um sabor de framboesa e uma cor roxa. E vocês sabem que sabor de framboesa e cor roxa, criança toma numa boa, sem problema nenhum. Foram feitos 1.800 litros, 1.800 garrafas, se eu não me engano. Exato, igual o biotônico Fontoura das antigas, quando ainda tinha álcool. Tomava mesmo, por quê? Porque é gostoso. Abria a fome e você tomava mais biotônico Fontoura. Então, o que, que aconteceu? Foram soltados 1.800 litros dessa solução. E aí, na época não tinha necessidade de estudo científico. Mas, em 1939, mandaram os testes não obrigatórios para a Universidade de Chicago. E a Universidade de Chicago testou e descobriu que o tal do dietileno glicol era tóxico, amigo. Não o fármaco, percebam, mas o dietileno glicol. Descobriram que o dietileno glicol dentro do corpo da gente gera ácido oxálico. E o ácido oxálico, ele causa falência renal. E durante esse processo de falência renal, você tem dor abdominal, você tem interrupção da diurese, você para de urinar, você tem náusea, vômito, cegueira, convulsão, coma, até que você vai para a morte. Isso normalmente ao longo de 2 a 3 semanas de sofrimento. Certo? O que, que ele fez? Ao descobrir esses resultados, ele mandou um telegrama para cerca de 1.000 profissionais de saúde, entre farmacêuticos e médicos. Ele não explicou exatamente o porquê, ele só recolheu o lote. E ele recolheu o lote, se eu não me engano, ele conseguiu buscar de volta 1.050 garrafas. As outras garrafas eventualmente foram usadas. E cerca de 96 crianças faleceram de falência renal por conta do xaropinho gostoso, sabor de framboesa e de cor roxa. Isso incitou uma mudança que gerou a publicação de uma lei nos Estados Unidos que criou o FDA, que é o Food and Drug Administration, a Anvisa, a agência regulatória dos Estados Unidos. Perceba que o FDA foi fundado ali por volta de 1930, 1940, e a Anvisa foi fundada em 1998 no Brasil, 60 anos de diferença. Então, por que, que a gente se dedica a isso? Porque vocês saberem por que, que vocês estão estudando química farmacêutica, pelo menos na minha visão, e me corrijam se eu estiver errado aí nos comentários, se a gente não souber que problema que a gente está lidando, a gente não entende por que, que a gente tem uma ferramenta magnífica nas mãos. E esse era o problema na história. Mas, infelizmente, a história do mundo se repete. Então, o FDA é criado em 1938 para controlar, entre outras coisas, medicamentos. Mas, como eu falei para vocês, a história realmente se repete. E ela se repete na talidomida, que vocês já devem ter ouvido falar, onde o medicamento para náusea, que não era vendido nos Estados Unidos, mas em países de terceiro mundo, inclusive o México, quando consumido por grávidas, porque ele era excelente para náusea, induzia uma síndrome chamada focomelia, que é uma síndrome teratogênese, onde o indivíduo nasce com os braços curtinhos. O curioso é que dos poucos casos observados nos Estados Unidos de talidomida, foram porque o medicamento era tão bom para náusea que as grávidas americanas contrabandeavam do México. Então você vai ter alguns casos de talidomida nos Estados Unidos, normalmente lá no sul do país, de um problema de isomeria. No Brasil, nós tivemos ali por volta, eu acho que aquilo foi 98, 2000 e... Pera aí, Breno, aquilo ali foi quando? Não, aquilo ali deve ter sido 2004. O Celobar, que era um medicamento que você toma, porque quando você toma ele, ele é
ele é radiopaco. Na hora que você passa o raio-x, ele fica branco. Então você toma o Celobar para preencher o intestino e você poder tirar uma radiografia e ver como é que está seu intestino inteiro. E aí a Enila, que era o laboratório à época, resolveu mudar a forma de produzir o carbonato de bário. Se eu não me engano era isso, o carbonato de bário. E usou sulfato de bário para fazer o carbonato de bário. Só que não informou a Anvisa, obviamente, e a eficiência da conversão foi baixinha. E esse sulfato de bário, ele é tóxico. E as pessoas iam para o hospital fazer o exame deles normalmente. Ao tomar um determinado lote de Celobar, que era o medicamento mais usado naquela época, morriam. E o evento mais recente foi da Baker, com a Belo Horizontina, que vocês devem ter acompanhado, onde um lote inicial de cerveja estava contaminado, mas a Baker teve um vazamento de dietileno-glicol, exatamente o mesmo componente que nós estudamos aqui no caso da sulfanilamida de 1900 e bolinha, aconteceu de novo no Brasil com a Baker Cervejaria. Só que dessa vez, obviamente, a Baker não estava colocando dietileno-glicol na cerveja porque ela queria. Ao que parece, houve um vazamento porque o dietileno-glicol é usado como anticongelante para resfriar as linhas de produção e pelo jeito a linha vazou de um lado para o outro e o dietileno-glicol entrou na cerveja e morreu um monte de gente, mortes lentas, terríveis por conta de contaminação de cerveja. E a Baker está respondendo até hoje por isso, tá? Então, essa é a visão da química farmacêutica que a gente vai ver juntos. A gente vai ter algumas práticas, algumas de partição, a gente vai fazer partição óleo-água, vocês vão dar uma olhadinha em dos líquidos immiscíveis, vamos ver modulação de pH e pKa, vamos ver algumas sínteses, nada ultra complexo, mas é importante que vocês saibam o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo para que nós não entremos no laboratório e pinguemos um monte de coisinha e saia de lá e falar, ah, tá, fiz química farmacêutica, mas não entendi nada. É disso aí que a gente está falando. Essencialmente, caracterizar novos compostos, otimizá-los para melhorar certas características que vocês queiram, fazer os testes, garantir eficiência, segurança e eficácia e planejar medicamentos, modular ligações. Esse é o trabalho da química farmacêutica. Então a gente vai aproximar muito mais ela da farmácia do que com a visão que vocês têm, esse pânico de que ela seja muito mais ligada à química. Por hoje é só, é uma boa introdução. De resto é isso. Eu vou encerrar por aqui. Deixa eu encerrar minha